Depois do funeral do meu marido, minha filha se tornou a nova CEO e eu nunca mencionei os 68% de participação que eu tinha na empresa. Uma semana depois, o conselho e minha filha anunciaram: decidimos encerrar sua posição, saia imediatamente. Eu apenas sorri. Agradeci e saí em silêncio. Segunda-feira seria divertido. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa: de onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Cecília Almeida segurou a respiração enquanto o segurança aguardava ao lado da porta de vidro. 15 minutos atrás, ela estava sentada na sala de reuniões do 40º andar, ouvindo sua própria filha pronunciar palavras que jamais imaginaria ouvir. Decidimos encerrar sua posição na empresa, mamãe. Por favor, saia imediatamente. Ao redor da mesa de mogno polido, 10 rostos a encaravam, executivos de terno caro que por 20 anos sorriram para ela em churrascos de fim de ano. Agora, apenas olhares frios. Sua filha, Vitória, de pé na cabeceira, parecia uma estranha com seu terninho azul marinho e expressão impenetrável. Seus pertences serão enviados para sua casa, continuou Vitória, sem emoção na voz. Jorge irá acompanhá-la até a saída. Enquanto atravessava o saguão principal da Almeida Tecnologia, Cecília sentia os olhares curiosos dos funcionários. Ela manteve a coluna ereta, o andar firme, o queixo erguido. 28 anos construindo esta empresa ao lado de Augusto, e agora era escoltada para fora como uma criminosa. Dona Cecília, sinto muito, sussurrou Jorge, o segurança, quando chegaram à portaria. Ela apenas sorriu. Não se preocupe, Jorge. Tudo tem seu tempo. O sol de São Paulo a cegou momentaneamente quando pisou na calçada. O barulho da cidade parecia distante, abafado pelo zumbido em seus ouvidos. 30 dias desde que enterrara Augusto, e agora isto. No táxi, permitiu que uma única lágrima escorresse. Não de tristeza, mas de decepção. O que Augusto diria se visse o que sua filha havia feito? Quando chegou ao apartamento no Jardim Paulista, Cecília seguiu diretamente para o escritório de Augusto, um cômodo que não tinha coragem de modificar desde sua partida. O cheiro dele ainda persistia ali, loção pós-barba e café forte. Digitou a senha do cofre embutido na parede, 25 de julho de 68, o dia em que Vitória nasceu. Irônico. De dentro, retirou uma pasta vermelha com o logotipo da empresa gravado em dourado. Sentou-se na poltrona de couro e abriu lentamente o documento. A primeira página continha o contrato social atualizado da Almeida Tecnologia, com a distribuição acionária após o falecimento de Augusto. Cecília Almeida, 68% das ações. Vitória Almeida, 22% das ações. Outros acionistas, 10% das ações. Cecília passou os dedos sobre os números. Augusto havia transferido suas ações para ela secretamente nos últimos meses de vida. Para quando precisar mostrar sua força, ele disse. Fechou a pasta e olhou para o calendário na parede. Sexta-feira. A próxima reunião do conselho seria na segunda. Cecília sorriu enquanto secava o rosto. Segunda-feira seria, de fato, muito divertido. 3 semanas antes, o cemitério da Consolação estava coberto por um céu cinzento. Sob um mar de guarda-chuvas negros, Cecília observava o caixão de Augusto descer lentamente à terra. Ao seu lado, Vitória mantinha os olhos secos, o queixo erguido. A empresa não pode parar, mamãe, Vitória havia sussurrado durante o velório. Papai entenderia. Augusto Almeida havia construído a Almeida Tecnologia do zero. Quando começaram, era apenas um pequeno escritório no Brás, com 3 computadores e muitos sonhos. Cecília sempre esteve ali, trabalhando nas sombras. Enquanto Augusto se tornava o rosto da empresa, ela cuidava das contas, dos contratos, dos pequenos detalhes que faziam tudo funcionar. Na volta do enterro, Vitória já falava ao telefone sobre uma reunião urgente do conselho. Formada nas melhores universidades do exterior, ela havia retornado ao Brasil 5 anos antes para trabalhar ao lado do pai, sempre impaciente para mostrar seu valor. Precisamos de uma transição rápida, Vitória disse naquela noite, sentada na sala de estar da casa dos pais. O mercado espera isso. Cecília apenas assentiu.
lembrando-se das últimas conversas com Augusto no hospital. Vitória é brilhante, mas impulsiva, ele disse, respirando com dificuldade. Ela acha que sabe tudo, mas ainda tem muito a aprender. Sobre negócios e sobre pessoas. Nos dias que se seguiram, Cecília notou como Vitória evitava consultá-la. As reuniões aconteciam em horários que esqueciam de informá-la. Documentos importantes subitamente não precisavam mais de sua assinatura. Numa tarde, Cecília entrou sem avisar na sala que antes pertencia a Augusto e agora exibia uma placa com o nome de Vitória. Sua filha conversava com Marcelo Dantas, o diretor financeiro e antigo amigo de Augusto. Precisamos modernizar a gestão, entende? Dizia Vitória. Mamãe foi essencial no começo, mas agora. Eles silenciaram quando perceberam sua presença. Marcelo, que jantava em sua casa há 2 décadas, não conseguiu manter o olhar. Na semana seguinte, a foto de Augusto que sempre esteve na recepção foi substituída por um novo logotipo da empresa. Dona Jurema, secretária de Augusto por 18 anos, foi transferida para um departamento no subsolo. Pequenas mudanças que sinalizavam algo maior. Na última noite antes da fatídica reunião do conselho, Cecília encontrou um envelope na gaveta de sua mesa. Dentro, um bilhete escrito à mão por Augusto. Minha Cecília, se está lendo isto, é porque chegou a hora. Não construí este império para ver nossa filha destruí-lo com pressa e arrogância. Você sempre foi mais forte do que todos nós. Agora é hora de mostrar isso. Os documentos estão no cofre. Use-os quando for o momento certo. Com amor eterno, Augusto. Foi quando ela entendeu. Augusto havia planejado tudo. O fim de semana passou como um borrão. Cecília permaneceu em casa, ignorando as ligações de amigos curiosos. No domingo à noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, ela observava as luzes da cidade enquanto planejava seus próximos passos. Na segunda-feira, a Almeida Tecnologia amanhecia diferente. No saguão principal, funcionários cochichavam sobre as mudanças anunciadas por e-mail durante o final de semana. Demissões em massa, corte de benefícios, nova estrutura organizacional. Vitória havia agido rápido. Muito rápido. No 30º andar, Dona Jurema esvaziava sua mesa, lágrimas silenciosas marcando seu rosto enrugado. 23 anos, Dona Cecília, ela murmurou quando viu a antiga chefe. Seu marido me prometeu que eu poderia me aposentar aqui. Cecília abraçou a senhora. Não faça nada ainda, Jurema. Apenas aguarde minha ligação. Ao virar o corredor, Cecília encontrou Ricardo Neves, o jovem advogado que Augusto havia contratado pessoalmente 2 anos antes. Dona Cecília, ele sussurrou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. Preciso falar com a senhora urgentemente, mas não aqui. Eles combinaram de se encontrar num café a 3 quadras do prédio. Ricardo chegou nervoso, carregando uma pasta discreta. Sua filha está fazendo alterações nos contratos principais, ele explicou. E Marcelo Dantas está ajudando. Eles estão tentando diluir o controle acionário através de uma emissão de novas ações para investidores estrangeiros. Cecília manteve a expressão neutra, embora sentisse o estômago afundar. Quando? A proposta será apresentada na reunião do conselho na próxima segunda. Se aprovada, a senhora perderá o controle majoritário antes mesmo de poder usá-lo. Quando Ricardo saiu, Cecília permaneceu sentada, observando a cidade pela janela do café. Sua própria filha estava não apenas tentando afastá-la, mas eliminar completamente seu poder na empresa. De volta ao apartamento, Cecília encontrou uma ligação perdida de Marcelo Dantas. O homem que jantara em sua mesa centenas de vezes, que chorou no ombro dela quando perdeu a esposa para o câncer, agora conspirava pelas costas. Ela retornou a ligação. Cecília, precisamos conversar, a voz dele parecia tensa. Sobre a reunião de sexta-feira. Você quer dizer sobre como você ficou sentado e quanto minha filha me humilhava? Silêncio do outro lado. Foi necessário, ele finalmente respondeu. A empresa precisa de sangue novo, direção nova. Augusto entendia isso. Você tem certeza que conhecia meu marido tão bem assim, Marcelo? Cecília, seja razoável. Vitória é o futuro. E ela concordou em manter um lugar para você no conselho consultivo. Um papel honorário, sem responsabilidades. Cecília desligou sem responder. A traição agora estava completa. Naquela noite,
Ela recebeu um e-mail da assistente de Vitória solicitando a devolução do crachá da empresa e informando que seus pertences pessoais seriam enviados por um mensageiro. Na mesa de jantar, sozinha, Cecília abriu seu notebook e começou a digitar. Primeiro, um e-mail para Ricardo Neves, marcando uma reunião para terça-feira. Depois, uma mensagem para seu contador pessoal. Olhando para o retrato de Augusto na parede da sala, ela murmurou: "Eles pensam que me conhecem, meu amor. Mas nunca me viram realmente." O plano começava a tomar forma. Sua filha havia declarado guerra, sem saber que já estava derrotada. Na terça-feira, Cecília dirigiu até um escritório discreto em Pinheiros. Ricardo Neves a recebeu com um sorriso nervoso. "Trouxe todos os documentos, Dona Cecília." Na sala de reuniões, 2 outros rostos aguardavam. Cecília reconheceu Tiago Bueno, ex-diretor de operações da Almeida Tecnologia, demitido por Vitória no dia anterior. O outro era Antônio Mendes, um dos primeiros investidores da empresa. "Augusto sempre disse que você era verdadeiro estrategista", comentou Antônio, levantando-se para cumprimentá-la. "Agora vejo que ele estava certo." Por 2 horas, eles discutiram a situação. Tiago explicou as mudanças operacionais que Vitória estava implementando, cortes que sacrificavam qualidade por lucro rápido. Antônio compartilhou rumores do mercado sobre a possível venda da divisão de softwares educacionais, o projeto favorito de Augusto. "Ela quer impressionar o mercado com resultados trimestrais, mesmo que isso destrua o valor de longo prazo", explicou Tiago. Ricardo detalhou a estratégia legal. "Seu controle acionário é incontestável, Dona Cecília. Mas precisamos agir antes da reunião de segunda-feira." Quando a reunião terminou, Cecília tinha 3 novos aliados e um plano inicial. No elevador, Antônio ficou para trás com ela. "Por que está me ajudando?" perguntou Cecília. "Você e Vitória sempre se deram bem." O homem suspirou. "Augusto me salvou da falência há 15 anos. Nunca me cobrou aquele empréstimo. Algumas dívidas não são financeiras, Cecília." Na saída do prédio, Cecília quase trombou com uma senhora baixinha carregando uma bolsa desgastada. "Dona Jurema? O que faz aqui?" A ex-secretária olhou ao redor, nervosa. "Vim trazer isso." Ela estendeu um pendrive. "São os arquivos pessoais do seu marido. Cópias de contratos, e-mails, coisas que ele me pediu para guardar em segredo." "Como soube que eu estaria aqui?" "Ricardo me ligou. Tem mais gente leal à senhora do que imagina, Dona Cecília." Naquela tarde, em casa, Cecília examinou os arquivos de Augusto. Entre eles, encontrou uma pasta intitulada Protocolo Fênix, o plano de contingência que seu marido havia criado caso algo desse errado após sua morte. O telefone tocou. Era Sofia Almeida, sua cunhada. "Cecília, o que está acontecendo?" "Vitória me ligou dizendo que você teve um colapso emocional e precisou ser afastada da empresa." A mentira doeu mais do que a demissão. Sua própria filha espalhando falsidades para justificar suas ações. "Sofia, tenho muito para te contar." Por 1 hora, Cecília explicou a situação. Sofia, advogada respeitada e membro do conselho da empresa, ouviu em silêncio. "Aquela menina sempre foi ambiciosa demais", concluiu Sofia. "Augusto a mimou. E agora ela pensa que pode simplesmente te apagar da história. Vou precisar do seu voto na reunião de segunda." "Pode contar comigo. E também com Eduardo." Eduardo Monteiro, marido de Sofia, controlava 2% das ações como investidor inicial. Quando desligou, Cecília recebeu uma mensagem no celular. Era de Gabriela Castro, assistente executiva de Vitória. "Dona Cecília, sei que não deveria fazer isso, mas acho que a senhora precisa ver os documentos anexados. Sua filha planeja anunciar a venda da divisão educacional na quinta-feira." A traição tinha muitas faces, mas a lealdade também. Aos poucos, Cecília descobria que não estava sozinha. No jantar, enquanto revirava a comida no prato sem apetite, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Marcelo Dantas. "Precisamos conversar. Tem coisas que você precisa saber sobre Vitória." Cecília fitou a tela por um longo momento. Amigo ou inimigo? Aliado ou traidor? "Tarde demais", Marcelo respondeu finalmente. "Você escolheu seu lado na sexta-feira." Guardando o celular, Cecília pegou o retrato de família na estante. Ela, Augusto e Vitória,
sorridentes em uma praia. Tão distantes daquele momento. O que aconteceu com você, minha filha? Sussurrou para a fotografia. E como chegamos a este ponto? Na quarta-feira, a notícia vazou para o mercado. A Almeida Tecnologia estaria vendendo sua divisão educacional para um conglomerado americano. As ações subiram 4% com a especulação. De seu apartamento, Cecília observava o caos se desenrolar. Seu telefone não parava de tocar. Amigos, ex-colegas, jornalistas. Ela manteve o silêncio. Às 10 da manhã, sua campainha tocou. No interfone, a voz familiar de Marcelo Dantas. Preciso falar com você pessoalmente, Cecília. Ela hesitou, mas acabou autorizando sua entrada. Quando abriu a porta, mal reconheceu o homem à sua frente. Marcelo parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana, olheiras profundas marcando seu rosto. Você não atendeu minhas ligações, ele disse, entrando sem aguardar convite. O que você esperava, Marcelo? Um abraço pelo seu papel na minha humilhação? Ele desabou no sofá, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Foi um erro, admitiu. Vitória me convenceu que era o melhor para a empresa. Disse que você aceitaria uma aposentadoria tranquila, que era o que Augusto queria. Cecília permaneceu em pé, braços cruzados. E você acreditou nisso? Depois de 20 anos conhecendo meu marido. Ela mostrou documentos, Cecília. Um plano de sucessão assinado por Augusto, determinando que ela assumisse o comando total. Que plano, Marcelo? Ele retirou um envelope da pasta e entregou a ela. Cecília abriu e encontrou um documento com a assinatura de Augusto, uma assinatura que conhecia bem demais. Isso é falsificado, declarou, devolvendo o papel. Conheço a assinatura do meu marido melhor que ninguém. Marcelo empalideceu. Ela me enganou então. Mas isso não importa mais. O que importa é o que Vitória está planejando fazer amanhã. Por 20 minutos, ele explicou os detalhes do plano de Vitória: vender a divisão educacional por um valor abaixo do mercado para gerar caixa rápido, demitir 30% da força de trabalho, e então preparar a empresa para aquisição por um grupo estrangeiro. Ela já tem compradores interessados, concluiu Marcelo. Sua filha vai destruir tudo que você e Augusto construíram. Por quê, Marcelo? Por que ela faria isso? Dinheiro. Poder. E... Ele hesitou. Talvez para provar algo. Provar o quê? Que ela pode ser mais implacável que o pai. Que pode fazer o que ele nunca teve coragem de fazer. Quando Marcelo saiu, Cecília permaneceu na janela, observando a cidade abaixo. O império que construíra com Augusto, sacrificando férias, finais de semana, tantos momentos que poderiam ter sido dedicados à família. Tudo para quê? Para ver sua própria filha destruí-lo por vaidade? O telefone tocou novamente. Era Ricardo. Precisamos acelerar nosso plano, ele disse. A venda será anunciada amanhã, não na semana que vem. Estou pronta, respondeu Cecília. Às 15 horas, Cecília retornou à empresa pela primeira vez desde sua demissão. Usando um crachá provisório fornecido por Ricardo, ela subiu direto ao departamento jurídico no 38º andar, onde uma pequena sala de reuniões havia sido preparada. Sofia já estava lá, junto com Ricardo, Tiago e 2 advogados externos. Os documentos estão prontos, informou Sofia. No momento em que você assinar, o comunicado será enviado à CVM e ao Conselho. Cecília olhou para os papéis à sua frente, a declaração formal de sua posição como acionista majoritária e presidente do Conselho Administrativo. E Vitória? Ela está em reunião com os americanos no 40º andar, respondeu Tiago. Fechando a venda da divisão educacional. Cecília sentiu um aperto no peito. Não era assim que imaginou retomar o controle da empresa. Não conspirando contra sua própria filha. Tem certeza que quer fazer isso agora? Perguntou Sofia, notando sua hesitação. Poderíamos esperar até segunda, seguir o plano original. Cecília pensou no projeto educacional. Escolas em comunidades carentes recebendo tecnologia. Crianças tendo acesso a computadores pela primeira vez, o sonho que motivara Augusto desde o início. Não o decidiu, pegando a caneta. Algumas coisas não podem esperar. Quando assinou o último documento, a sala permaneceu em silêncio. Não havia comemoração, apenas a solenidade do momento. Está feito, declarou Ricardo. Os comunicados serão enviados em 1 hora.
Cecília levantou-se. Preciso fazer algo antes. Sozinha, ela subiu ao 40º andar. No corredor que levava à sala de reuniões, encontrou Gabriela, a assistente de Vitória. Dona Cecília. O que faz aqui? Preciso ver minha filha, Gabriela. A jovem pareceu nervosa. Ela está em reunião importante. Pediu para não ser interrompida. Acredite, ela vai querer me ver. Quando Cecília abriu a porta da sala de reuniões, 7 rostos viraram-se surpresos para ela. Vitória, no centro da mesa, congelou com uma caneta na mão, prestes a assinar um documento. Mamãe? Como você? Não assine isso, Vitória, disse Cecília, com voz calma mas firme. Você não pode estar aqui. Segurança. Não será necessário, respondeu Cecília, aproximando-se da mesa. Esta reunião está encerrada, senhores. Um dos executivos americanos ajustou os óculos, confuso. Perdão, mas quem é a senhora? Cecília sorriu, colocando sua bolsa sobre a mesa. Sou Cecília Almeida, acionista majoritária e presidente do Conselho Administrativo da Almeida Tecnologia. E acabo de suspender todas as negociações de venda. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vitória, pálida, deixou a caneta cair. A sala de reuniões esvaziou-se rapidamente. Os executivos americanos saíram confusos, escoltados por Ricardo que explicava educadamente a situação. Restaram apenas Cecília e Vitória, frente a frente, em lados opostos da mesa de mogno. Como você ousa, sibilou Vitória, finalmente recuperando a voz. Você tem ideia do que acabou de fazer? Te impedi de destruir o sonho do seu pai. O sonho dele. Vitória riu, um som amargo. Você não sabe nada sobre os sonhos dele. Enquanto você cuidava das plantas e organizava jantares, eu passava horas discutindo estratégias com ele. Cecília sentiu a ferida abrir-se mais profundamente. É isso que você pensa que eu fazia todos esses anos? Ser uma simples esposa decorativa. Não é o que eu penso, é o que era. Papai era o visionário. Ele me preparou para isto, mamãe. Para levar a empresa ao próximo nível. Cecília respirou fundo, tentando controlar a raiva e a mágoa. Vitória, seu pai não queria que a divisão educacional fosse vendida. Aquelas escolas eram tudo para ele. São projetos deficitários. Caridade empresarial que não gera retorno. Nem tudo na vida se resume a números em uma planilha. Vitória bateu na mesa, frustrada. Esta atitude antiquada é exatamente porque papai me escolheu, não você, para liderar a empresa. Cecília abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelado. Então talvez você devesse ler isto. Era uma carta, datada de 3 meses antes da morte de Augusto. Vitória pegou-a com mãos trêmulas e começou a ler em silêncio. Sua expressão mudou gradualmente, de raiva para confusão, e então para choque. Isso não pode ser verdade, murmurou, deixando o papel cair. Ele não faria isso comigo. Seu pai te amava, Vitória. Mais que tudo. Mas ele conhecia suas fraquezas. Naquele momento, o celular de Vitória tocou. Era Marcelo, informando sobre o comunicado enviado à CVM. A notícia já se espalhava. Cecília Almeida, viúva de Augusto, era a verdadeira controladora da Almeida Tecnologia com 68% das ações. Por que ele nunca me contou? Perguntou Vitória, a voz agora pequena, quase infantil. Por que este segredo? Cecília sentou-se ao lado da filha. Era a hora da verdade, por mais dolorosa que fosse. 3 meses antes de morrer, seu pai descobriu algo. Algo que o devastou. O quê? Que você estava negociando secretamente a venda da empresa para o Grupo Mendonça. Nossos maiores concorrentes. Vitória empalideceu. Como ele. Jurema encontrou os e-mails. Você usou o computador do escritório dele um dia. Esqueceu de apagar o histórico. O silêncio pesou entre elas. Fora do prédio, o sol começava a se pôr, banhando a sala com luz alaranjada. Ele não disse nada, continuou Cecília. Mas aquela noite, quando chegou em casa, Augusto chorou como nunca ouvi chorar antes. Foi quando ele transferiu as ações para meu nome. Eu só queria. Vitória hesitou. Só queria mostrar que podia fazer algo grande. Algo que nem mesmo ele tinha coragem de fazer. Vendendo a empresa que ele construiu com tanto amor?
para concorrentes que destruiriam tudo que ele valoriza. Lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Vitória. Não eram lágrimas de raiva, mas de vergonha. Eu achei que ele nunca descobriria, confessou. Quando ele ficou doente, desisti do plano. Juro, mamãe. Mas não desistiu do desejo de provar seu valor a qualquer custo. Mesmo que isso significasse me humilhar e destruir o legado do seu pai. Cecília levantou-se, olhando pela janela para a cidade que começava a acender suas luzes. Seu pai acreditava em segundas chances, Vitória. Ele me disse, no hospital, que esperava que você encontrasse seu caminho novamente. Que redescobrisse por que iniciamos esta empresa. E agora? Perguntou Vitória, secando as lágrimas. Você vai me demitir? Me humilhar como eu fiz com você? Cecília virou-se para a filha, estudando seu rosto. Via tanto de Augusto nela, a determinação, a inteligência, a ambição. Mas faltava algo essencial. Não vou demitir você. Pelo menos não ainda. O que isso significa? Significa que a partir de amanhã, você e eu vamos trabalhar juntas. Vou te ensinar o que seu pai não teve tempo de ensinar, que liderar não é apenas sobre poder e lucro. É sobre responsabilidade. Vitória parecia confusa. Depois de tudo que fiz. Precisamente por causa de tudo que você fez. Augusto cometeu um erro te protegendo das consequências. Não repetirei esse erro. No corredor, passos se aproximavam. Era Ricardo, acompanhado de Sofia e outros membros do conselho. Está pronta para a reunião emergencial, Dona Cecília? Perguntou Ricardo. Cecília olhou para sua filha uma última vez antes de responder. Sim, disse finalmente. Estamos prontas. A noite seria longa. O futuro, incerto. Mas pela primeira vez desde a morte de Augusto, Cecília sentia que estavam orando verdadeiramente seu legado. A reunião emergencial do conselho estendeu-se madrugada adentro. Sob o comando de Cecília, apoiada por Sofia e os conselheiros leais, decisões foram tomadas. A venda da divisão educacional foi oficialmente cancelada. Marcelo Dantas foi afastado temporariamente para investigação. E uma auditoria completa seria iniciada na semana seguinte. Quando finalmente retornaram ao apartamento, mãe e filha estavam exaustas. O caminho de volta foi feito em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Você pode ficar no quarto de hóspedes esta noite, ofereceu Cecília, quando o táxi parou em frente ao prédio. Vitória hesitou. Acho melhor ir para meu apartamento. São quase 3 da manhã, Vitória. Fique. O apartamento estava mergulhado na escuridão quando entraram. Cecília acendeu as luzes da sala, revelando os espaços que Vitória conhecia desde criança, agora carregados de novas tensões. Está com fome? Perguntou Cecília. Vitória balançou a cabeça negativamente, mas seu estômago atraiu com um ronco audível. Cecília sorriu levemente e dirigiu-se à cozinha. Enquanto aquecia 2 tigelas de sopa que havia preparado no dia anterior, Cecília observava sua filha na sala, parada diante do mural de fotografias na parede. Vitória tocava com os dedos uma foto específica. Ela aos 12 anos, sentada na cadeira de Augusto no escritório, fingindo trabalhar enquanto o pai sorria orgulhoso atrás dela. Lembro desse dia, disse Cecília, trazendo as tigelas para a mesa. Você disse que um dia aquela cadeira seria sua. Vitória virou-se, os olhos vermelhos de cansaço e emoção contida. E agora nunca será, não é? Pelo menos não do jeito que eu queria. Sentaram-se à mesa, o silêncio interrompido apenas pelo tilintar das colheres. Sabe o que mais me machuca? Perguntou Vitória finalmente. Que ele não confiou em mim. Preferiu te dar o controle em segredo. Cecília suspirou. Seu pai estava tentando te proteger de você mesma. Me infantilizando, você quer dizer. Te dando tempo para amadurecer. Há uma diferença. O celular de Vitória tocou. Era Luísa, sua assistente pessoal, perguntando sobre os eventos do dia seguinte. Vitória respondeu brevemente que tudo estava suspenso até segunda ordem. O que vai acontecer amanhã? Perguntou, depois de desligar. Vamos anunciar as mudanças. Explicar a nova estrutura. Enfrentar a imprensa. E quanto a mim? Cecília estudou a filha por um momento. Isso depende em parte de você. Está disposta a realmente trabalhar comigo? Ou pretende continuar conspirando pelas minhas costas? A pergunta direta pegou Vitória de surpresa.
Durante um longo momento, ela apenas encarou a mãe, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez em anos. Acho que não tenho muita escolha, tenho. Sempre temos escolhas, Vitória. Seu pai me ensinou isso. No quarto de hóspedes, Vitória encontrou algumas de suas roupas antigas ainda guardadas nas gavetas. Enquanto se preparava para dormir, ouviu Cecília ao telefone no corredor, falando em voz baixa com alguém sobre os detalhes do anúncio de amanhã. A realidade começava a se assentar. Sua mãe, que ela sempre viu como uma figura secundária na empresa, estava agora firmemente no controle. A humilhação queimava por dentro, mas misturava-se com outro sentimento inesperado, admiração. Pela manhã, o café estava pronto quando Vitória entrou na cozinha. Cecília, já vestida para o escritório, lia documentos na mesa. Vai ser um dia difícil, avisou Cecília, sem levantar os olhos dos papéis. A imprensa está especulando sobre guerra familiar e disputa pelo poder. Temos que apresentar uma frente unida. Depois de eu ter te expulsado da empresa, ninguém vai acreditar. Então teremos que ser convincentes. No carro a caminho da empresa, Cecília recebeu uma ligação de Ricardo. Marcelo está ameaçando falar com a imprensa, informou ele. Diz que tem documentos comprometedores sobre a gestão anterior. Cecília manteve a calma. Que tipo de documentos? Não tenho certeza, mas mencionou algo sobre desvios no projeto de Angola. Ao seu lado, Vitória empalideceu. O projeto de Angola havia sido sua primeira grande iniciativa internacional, 3 anos antes. Um contrato multimilionário para fornecer tecnologia às escolas daquele país. Marcelo está blefando, disse Vitória rapidamente. Aquele projeto foi auditado 2 vezes. Cecília olhou para a filha, percebendo seu nervosismo. Há algo que eu deveria saber sobre Angola, Vitória. A filha desviou o olhar. Nada importante. Vitória. A verdade. Agora. Após um momento de hesitação, Vitória confessou. Houve alguns pagamentos facilitadores. Práticas locais. Papai sabia e aprovou. Cecília sentiu um peso no peito. Seu pai jamais aprovaria subornos, Vitória. Não eram subornos. Eram, como consultores locais chamam, taxas de expedição. O carro parou em frente ao prédio da empresa. Jornalistas já se aglomeravam na entrada, aguardando a chegada delas. Lidaremos com isso depois, decidiu Cecília. Agora, lembre-se, frente unida. Quando saíram do carro, flashes dispararam em sua direção. Perguntas eram gritadas de todos os lados. Cecília manteve a expressão serena, mas seu coração pesava. Quantos mais segredos sua filha guardava? Quantas mais decepções teria que enfrentar? Ao seu lado, Vitória parecia dividida entre a vergonha e a preocupação com seu futuro. Juntas, elas atravessaram a multidão de repórteres, entrando no prédio que havia sido o centro de suas vidas por décadas. Um prédio que agora parecia um campo de batalha onde ambas haviam perdido algo precioso. A sala de reuniões do 40º andar estava lotada. Conselheiros, diretores e advogados aguardavam tensamente. Quando Cecília entrou, seguida por Vitória, o burburinho cessou imediatamente. Bom dia a todos, cumprimentou Cecília, assumindo naturalmente o lugar na cabeceira da mesa, o lugar que pertencera a Augusto por tantos anos. Obrigada por atenderem ao chamado com tão pouco aviso. Ricardo distribuiu pastas para todos os presentes. Dentro, um documento intitulado Plano Fênix. O que é isso? Perguntou um dos conselheiros, folheando as páginas. É o futuro da Almeida Tecnologia, respondeu Cecília. Um plano desenvolvido por Augusto nos últimos meses de vida e que implementaremos a partir de hoje. Vitória, sentada do outro lado da mesa, abriu sua pasta com surpresa. Nunca havia visto aqueles documentos antes. Por uma hora, Cecília detalhou o plano, uma reestruturação completa da empresa, focando em inovação sustentável e expansão dos projetos educacionais para outros países da América Latina. Uma visão que conciliava crescimento com propósito social, exatamente o que Augusto sempre defenderá. Isso é brilhante, murmurou um dos diretores após a apresentação. Mas custará milhões implementar tudo isso. Já temos o financiamento, informou Sofia. Investidores que acreditam no legado de Augusto. E quanto à liderança? Questionou outro conselheiro, olhando de Cecília para Vitória. Depois dos eventos recentes.
Cecília levantou-se e caminhou até o centro da sala. A Almeida Tecnologia sempre foi uma empresa familiar, construída sobre valores que Augusto e eu compartilhávamos. Esses valores não mudaram. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Continuarei como presidente do conselho de administração. Quanto à posição de CEO. Cecília voltou-se para Vitória. Minha filha permanecerá no cargo, sob supervisão direta do conselho por um período probatório de 6 meses. Murmúrios percorreram a sala. Vitória arregalou os olhos, claramente não esperando esta decisão. Contudo, continuou Cecília, a divisão educacional será separada em uma fundação independente, sob minha direção pessoal, protegida de futuras vendas ou cortes orçamentários. Após a reunião, Cecília conduziu uma entrevista coletiva no auditório da empresa. Com Vitória ao seu lado, ela anunciou as mudanças, explicando a nova estrutura como uma evolução natural planejada por Augusto, sem mencionar a tentativa de afastamento ou a batalha pelo controle. Quando os jornalistas finalmente saíram, Vitória confrontou a mãe em particular. Por que está fazendo isso? Por que me manter como CEO depois de tudo? Cecília sorriu levemente. Porque, apesar de seus métodos questionáveis, você é talentosa, Vitória. Seu pai via isso. Eu também vejo. Mas não confia em mim. Confiança precisa ser reconstruída. É por isso que a divisão educacional será separada e por isso o conselho supervisionará suas decisões inicialmente. Vitória cruzou os braços, avaliando a situação. E se eu recusar essa caridade? Não é caridade. É uma segunda chance. Algo que seu pai acreditava que todos merecemos. Naquela tarde, enquanto Cecília reorganizava seu antigo escritório, agora devolvido a ela, Ricardo trouxe notícias preocupantes. Marcelo Dantas deu uma entrevista para o Valor Econômico. Falou sobre irregularidades graves sem especificar. A matéria sai amanhã. Ele está desesperado, comentou Cecília. Sabe que será investigado pela auditoria. Mas pode causar danos à reputação da empresa, advertiu Ricardo. Especialmente se houver alguma verdade nas insinuações sobre Angola. Cecília massageou as têmporas, sentindo o cansaço acumular-se. Em apenas uma semana, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Prepare uma nota preventiva, instruiu. Sem atacar Marcelo diretamente, mas deixando claro que a nova gestão está comprometida com total transparência, incluindo auditoria de projetos internacionais. Quando Ricardo saiu, Cecília encontrou uma foto na gaveta de sua mesa, ela e Augusto jovens, no primeiro escritório da empresa. Lembrou-se do entusiasmo, dos sonhos, das noites trabalhando até tarde com recursos limitados mas visão ilimitada. Seu celular tocou. Era Sofia. Acabei de sair de uma reunião com Vitória, disse sua cunhada. Ela quer implementar imediatamente parte do Plano Fênix. Está trabalhando como nunca a vi trabalhar antes. Ela tem algo a provar agora, observou Cecília. Ou talvez finalmente tenha encontrado inspiração no lugar certo. Você surpreendeu a todos hoje, Cecília. Especialmente sua filha. Após desligar, Cecília passou pela sala de Vitória. Através da porta de vidro, viu a filha imersa em trabalho, cercada por documentos do Plano Fênix, fazendo anotações furiosamente. Por um breve momento, Cecília vislumbrou o reflexo de Augusto naquela imagem, a mesma intensidade, o mesmo foco absoluto. Talvez houvesse esperança, afinal. Em casa, naquela noite, Cecília abriu o cofre novamente. Além dos documentos da empresa, havia um envelope que ela ainda não tinha aberto, o último presente de Augusto, com instruções para ser aberto quando tudo estiver resolvido. Dentro, encontrou uma carta manuscrita e um pendrive. Minha amada Cecília. Se você está lendo isto, conseguiu enfrentar a tempestade que previ. Sempre soube que você seria mais forte do que qualquer desafio. O pendrive contém meu último presente para nossa filha. Lições que gravei para ela durante minha doença, coisas que não tive coragem de dizer pessoalmente. Mostre a ela quando sentir que está pronta para ouvir. Acredito que, apesar de seus erros, Vitória ainda pode se tornar a líder que sonhamos que seria. Mas ela precisará de você como nunca precisou antes. Com amor eterno. Augusto. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Cecília enquanto guardava cuidadosamente o pendrive. Ainda não era o momento. Mas talvez, em breve,
quando as feridas começassem a cicatrizar, mãe e filha pudessem ouvir juntas as últimas palavras de Augusto. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a Vitória. Mamãe, encontrei algo nos arquivos do Projeto Angola. Algo que você precisa ver. Posso passar aí agora? A voz de Vitória tremia ligeiramente. Cecília sentiu um aperto no peito, mais problemas surgindo, mas também uma tênue esperança. Sua filha estava escolhendo o caminho da transparência desta vez. Venha, respondeu Cecília. Estou esperando. Vitória chegou ao apartamento da mãe carregando uma pasta preta marcada com confidencial. Seu rosto demonstrava uma mistura de nervosismo e determinação. Encontrei isto num cofre particular de Marcelo, explicou ela, colocando a pasta sobre a mesa de centro. Sofia me ajudou a acessá-lo legalmente. Cecília abriu a pasta e encontrou documentos, contratos e uma série de e-mails impressos relacionados ao Projeto Angola. Enquanto lia, seu coração acelerava. Os documentos revelavam um esquema complexo: superfaturamento, contas fantasmas, dinheiro desviado para paraísos fiscais. Marcelo estava roubando da empresa, concluiu Cecília, chocada. Não só isso, acrescentou Vitória, mostrando um documento específico. Ele falsificou a assinatura de papai autorizando essas transações. E ela hesitou. Usou minha assinatura também em alguns documentos. Documentos que eu nunca vi. Cecília encarou a filha, avaliando sua expressão. Você não sabia disso? Juro que não, mamãe. Eu aprovei alguns pagamentos extraordinários porque Marcelo disse que eram necessários para agilizar o processo em Angola. Nunca imaginei que ele estava desviando milhões. Por que ele faria isso? Vitória suspirou. Descobri hoje que ele tem uma dívida enorme de jogo. Milhões. E está sendo pressionado por agiotas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A insistência de Marcelo na venda da divisão educacional, seu apoio incondicional à Vitória contra Cecília, sua pressa em reestruturar a empresa, tudo fazia parte de um plano para encobrir seus desvios. Ele está planejando usar a entrevista amanhã para desviar a atenção, deduziu Cecília. Acusar a gestão anterior para criar confusão enquanto tenta fugir. O que fazemos agora? Ligamos para a polícia, respondeu Cecília, categórica. Vitória pareceu hesitar. Ele foi amigo do papai por décadas. E traiu essa amizade da pior maneira possível. Enquanto Cecília telefonava para as autoridades, Vitória recebeu uma mensagem no celular. Sua expressão mudou imediatamente. Marcelo sabe que descobrimos, disse, mostrando a mensagem à mãe. Está ameaçando divulgar documentos que supostamente me incriminam se não transferirmos 10 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman até amanhã. Que documentos? Não sei, mas... Vitória hesitou novamente. Houve uma ocasião em que assinei alguns papéis sem ler completamente. Ele disse que era urgente, durante uma viagem que fizemos a Angola. Cecília sentiu uma pontada de decepção, mas conteve a crítica que lhe veio à mente. Ao invés disso, perguntou. Você confia em mim, Vitória? A filha pareceu surpresa com a pergunta. Estou aqui, não estou? Trouxe as provas para você. Então continue confiando. Não vamos ceder à chantagem. Pela manhã, as notícias explodiam em todos os jornais. Marcelo Dantas, diretor financeiro da Almeida Tecnologia, havia sido preso na madrugada, acusado de desvio de recursos e falsificação de documentos. A matéria que ele havia dado ao Valor Econômico foi retirada às pressas. No escritório, Cecília e Vitória enfrentaram juntas uma nova coletiva de imprensa, desta vez para explicar a situação. Com transparência inédita, elas detalharam como descobriram o esquema e as medidas que seriam tomadas para fortalecer a governança da empresa. A Almeida Tecnologia sempre foi guiada por valores éticos, declarou Cecília. Esta é uma oportunidade para reforçarmos esses valores e aprimorarmos nossos controles. Ao seu lado, Vitória complementou: assumo parte da responsabilidade por não ter supervisionado adequadamente as operações financeiras sob minha gestão. Este é um aprendizado doloroso, mas necessário. Sua humildade pública surpreendeu a todos, especialmente Cecília. Era a primeira vez que via a filha admitir um erro sem tentar justificá-lo. Após a coletiva, enquanto caminhavam juntas de volta aos escritórios, Vitória tocou levemente o braço da mãe. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê?
Por não me jogar aos leões. Você poderia ter dito que eu assinei documentos sem ler, que fui negligente. Somos uma família, Vitória. Podemos brigar entre nós, mas diante do mundo, permanecemos unidos. No final do dia, quando a poeira começava a baixar, Sofia trouxe uma notícia inesperada. Marcelo falou. Confessou tudo, anunciou ela, entrando na sala de Cecília. Mas há mais. Ele mencionou um parceiro nas operações em Angola. Quem? Perguntou Cecília, temendo que fosse alguém próximo. Sofia entregou-lhe um relatório preliminar da polícia. Eduardo Mendonça. O nome caiu como uma bomba. Eduardo Mendonça era o CEO do Grupo Mendonça, exatamente a empresa com quem Vitória havia negociado secretamente a venda da Almeida Tecnologia. Isso muda tudo, murmurou Cecília. Quando Vitória soube, ficou visivelmente abalada. Fui manipulada, concluiu, deixando-se cair numa cadeira. Eduardo se aproximou de mim em um congresso há 2 anos, sempre falando sobre sinergia entre as empresas, futuro conjunto. Enquanto isso, estava roubando nossa tecnologia com a ajuda de Marcelo. Você não poderia saber, consolou Cecília. Deveria ter desconfiado. Papai sempre dizia para nunca confiar nos Mendonça. Naquela noite, no apartamento de Cecília, mãe e filha trabalharam até tarde, revisando documentos e preparando-se para as próximas batalhas. O escândalo envolvendo Marcelo e o Grupo Mendonça poderia abalar a confiança dos investidores e clientes. Precisamos ser proativos, argumentou Vitória, surpreendendo Cecília com sua lucidez estratégica. Anunciar o Plano Fênix publicamente, mostrar que estamos olhando para o futuro, não apenas lidando com problemas do passado. Enquanto discutiam, o telefone tocou. Era Ricardo, com voz alarmada. Cecília, acabamos de descobrir. Antes de ser preso, Marcelo transferiu todos os códigos-fonte dos nossos principais produtos para servidores externos. Ele tinha um plano B. E acho que sei para onde foram. Grupo Mendonça, concluiu Cecília. Exato. Eles podem lançar versões concorrentes dos nossos produtos a qualquer momento. Vitória empalideceu. Isso destruiria a empresa. Quando a ligação terminou, um silêncio pesado pairou entre mãe e filha. Décadas de inovação, o trabalho de vida de Augusto, poderiam ser copiados e comercializados por seu pior inimigo. Há uma solução, disse Vitória subitamente, com um brilho nos olhos que lembrava muito seu pai. Algo que papai me mostrou há anos, mas nunca implementamos. O quê? Um sistema de autenticação oculto em todos os nossos softwares. Uma espécie de DNA digital que prova a origem do código. Está enterrado tão profundamente que nem mesmo quem copiasse o código saberia que está lá. E isso existe mesmo. Papai o desenvolveu como precaução. Está em um servidor isolado, protegido por uma senha que apenas ele conhecia. Vitória hesitou. Bem, ele e mais uma pessoa. Quem? Você, mamãe. Ele disse que você saberia, se fosse necessário. Cecília fechou os olhos, pensando intensamente. Augusto sempre usava senhas significativas, relacionadas a momentos importantes de suas vidas. O dia em que abrimos o primeiro escritório, sussurrou ela finalmente. 15 de maio de 1997. E as coordenadas do local. Vitória sorriu, emocionada. Sempre você. Ele sempre confiou mais em você do que em qualquer outra pessoa. Pela primeira vez em muitos dias, mãe e filha compartilhavam não apenas preocupações, mas também esperança. Juntas, talvez pudessem não apenas salvar a empresa, mas reconstruir o que realmente importava, sua família. O escritório na madrugada de domingo estava silencioso. Apenas o guarda noturno e alguns programadores do turno de plantão circulavam pelo prédio quando Cecília e Vitória chegaram, acompanhadas por Ricardo e 2 especialistas em segurança digital. O servidor isolado fica no subsolo, explicou Vitória, guiando o grupo até o elevador. 3 níveis abaixo da rua, uma sala refrigerada mantinha equipamentos que poucos na empresa sabiam existir. Uma porta de segurança com reconhecimento biométrico bloqueava a entrada. Seu pai programou esse sistema para responder apenas ao DNA da família, disse Cecília, colocando sua mão no scanner. A luz mudou de vermelho para verde, e a porta deslizou silenciosamente. Dentro, encontraram um único computador, desconectado da internet e de qualquer rede externa. Vitória sentou-se diante da tela azul que pedia uma senha. Sua vez,
Mamãe. Cecília digitou a data e as coordenadas que havia mencionado. A tela mudou, revelando linhas de código e um simples menu com opções. É isso, sussurrou Vitória com reverência. O sistema de autenticação Fênix. Por 3 horas, eles trabalharam intensamente, seguindo instruções deixadas por Augusto anos antes. O sistema era brilhante em sua simplicidade. Cada produto da Almeida Tecnologia continha uma marca d'água digital invisível, única e impossível de remover sem destruir o código. Se ativada remotamente, essa marca tornaria qualquer cópia não autorizada inoperável. Seu pai pensou em tudo, comentou Ricardo, admirado. Ele sempre se preparava para o pior, enquanto esperava o melhor, respondeu Cecília, recordando a filosofia de vida do marido. Ao amanhecer, o sistema estava pronto. Com um simples comando, poderiam proteger toda a propriedade intelectual da empresa contra o roubo perpetrado por Marcelo e o Grupo Mendonça. Devemos ativar agora? Perguntou um dos técnicos. Cecília olhou para Vitória, que hesitou. Se ativarmos, saberá o que descobrimos. Perderemos o elemento surpresa na investigação, ponderou a filha. O que sugere então? Deixe-me usar isto de forma estratégica, propôs Vitória, com um brilho nos olhos que lembrava tanto Augusto que quase doeu. Podemos fazer mais do que apenas nos defender. Mais tarde naquele domingo, Cecília observava com admiração enquanto Vitória explicava seu plano para a equipe jurídica e de segurança. Era complexo, ousado e inteligente, usando a própria ganância do Grupo Mendonça contra eles. Deixamos que lancem os produtos copiados, explicou Vitória. Documentamos tudo. Depois ativamos a marca d'água, provamos o roubo, e não apenas os processamos por danos, mas assumimos o controle regulatório de todos os seus produtos tecnológicos. É arriscado, advertiu um dos advogados. Mas brilhante, completou Sofia. Exatamente o que Augusto faria. Enquanto a equipe discutia os detalhes, Cecília puxou a filha para um canto reservado. Estou orgulhosa de você, disse simplesmente. Vitória pareceu surpresa. Mesmo depois de tudo que fiz. Especialmente agora, vendo como você está usando seu talento para proteger o que construímos, não para destruí-lo. Naquela noite, quando finalmente voltaram para casa, Cecília sentiu o cansaço de dias de tensão pesar sobre seus ombros. No entanto, havia algo novo misturado ao esgotamento, um sentimento de renovação, de possibilidades. Na manhã seguinte, segunda-feira, a Almeida Tecnologia parecia diferente. Funcionários notavam a nova dinâmica entre mãe e filha, caminhando juntas pelos corredores, consultando-se mutuamente em decisões, formando uma frente unida. Durante a reunião matinal com os diretores, Cecília anunciou oficialmente a implementação do Plano Fênix. Este plano não é apenas sobre produtos ou mercados, explicou ela. É sobre valores. Os mesmos valores que Augusto defendeu durante toda a sua vida. Ao seu lado, Vitória complementou: crescimento sem propósito não é desenvolvimento, é apenas inchaço. Vamos crescer com significado, impactando positivamente as comunidades onde atuamos. Os diretores pareciam genuinamente impressionados com a mudança. Onde antes havia tensão e disputas de poder, agora existia sinergia entre mãe e filha. Após a reunião, Ricardo trouxe as últimas notícias sobre Marcelo e o Grupo Mendonça. Como previsto, eles estão acelerando o lançamento de produtos surpreendentemente similares aos nossos. A data anunciada é quarta-feira. Perfeito, respondeu Vitória. Estamos prontos. Naquela tarde, enquanto revisavam documentos em sua sala, Cecília encontrou uma antiga foto de família no fundo de uma gaveta. Ela, Augusto e Vitória adolescente, sorridentes durante férias na praia. Lembrou-se daquele momento. Vitória havia acabado de ganhar uma competição de matemática. Augusto transbordava de orgulho. Encontrei algo que você deveria ver, disse Cecília à filha, quando ela entrou na sala minutos depois. Vitória pegou o pendrive que a mãe oferecia, intrigada. O que é isso? O último presente do seu pai. Para nós duas. Juntas, elas conectaram o dispositivo ao computador. Na tela, surgiu o rosto de Augusto, visivelmente debilitado pela doença, mas com os olhos ainda brilhantes de inteligência e afeto. Minhas queridas, começou ele. Se estão assistindo isso juntas, significa que passaram pela tempestade que previ. Cecília, meu amor, sempre soube que você tinha a força necessária. E Vitória, minha filha,
Espero que tenha aprendido que verdadeira liderança vem do caráter, não apenas da inteligência. Por quase 1 hora, elas assistiram à mensagem final de Augusto, conselhos, lembranças, esperanças para o futuro da empresa e da família. Em determinado momento, ele olhou diretamente para a câmera como se pudesse ver através do tempo. A verdadeira herança que deixo não está nas ações ou no dinheiro. Está nos valores que compartilhamos. Na empresa que construímos não apenas para gerar lucro, mas para fazer diferença. E acima de tudo, está no amor que nos une, mesmo quando discordamos. Quando o vídeo terminou, tanto mãe quanto filha tinham lágrimas nos olhos. Vitória respirou fundo, secando o rosto. Sinto muito, disse ela, com voz embargada. Por tudo. Pelos erros, pelo orgulho, por não ter confiado em você. Cecília tomou as mãos da filha entre as suas. Também cometi erros. Deveria ter estado mais presente na empresa, mostrado mais claramente meu valor. Talvez assim você teria me respeitado mais. Eu sempre te admirei, mamãe, confessou Vitória. Só não sabia como dizer isso. Naquele momento, algo fundamental mudou entre elas. Não era apenas uma trégua, nem mesmo apenas reconciliação. Era o início de uma nova compreensão, uma parceria baseada não apenas em laços familiares, mas em respeito mútuo. Quando deixaram o escritório naquela noite, caminhando juntas até o estacionamento, Cecília sentiu uma força renovada. A semana seguinte ainda traria desafios enormes: a armadilha para o Grupo Mendonça, a recuperação da confiança do mercado, a implementação do Plano Fênix. Mas pela primeira vez desde a morte de Augusto, ela não sentia apenas o peso da responsabilidade. Sentia também a certeza de que não estava sozinha. Pronta para amanhã? Perguntou a Vitória. A filha sorriu, um sorriso que finalmente alcançava seus olhos. Pronta, mamãe. Mais do que nunca. A quarta-feira amanheceu com manchetes bombásticas no setor de tecnologia. Grupo Mendonça lança nova linha de softwares educacionais, anunciavam os jornais especializados. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 horas, em um hotel de luxo no centro de São Paulo. Na sala de crise da Almeida Tecnologia, Cecília, Vitória e a equipe jurídica assistiam à transmissão ao vivo. Eduardo Mendonça, CEO do grupo concorrente, exibia confiança excessiva enquanto apresentava produtos surpreendentemente similares aos desenvolvidos pela equipe de Augusto ao longo de anos. Olhe para o código-fonte que aparece na demonstração, apontou Ricardo. É praticamente idêntico ao nosso. Vitória sorriu. Eles nem se deram ao trabalho de modificar profundamente. Pensaram que estávamos derrotados. Durante a apresentação, Eduardo Mendonça chegou a fazer referências indiretas à situação da Almeida Tecnologia, sugerindo que empresas geridas por disputas familiares perdem espaço para inovadores ágeis. Quando a coletiva terminou, o primeiro telefonema chegou, um grande cliente questionando a similaridade entre os produtos. Depois outro, e mais outro. Hora de ativar o protocolo Fênix, perguntou Sofia. Cecília olhou para Vitória, que assentiu. Ainda não. Vamos esperar o momento exato. Aquela tarde, Cecília convocou sua própria coletiva de imprensa. Diferente do espetáculo ostentoso do Grupo Mendonça, ela escolheu um cenário simples. O auditório da primeira escola pública a receber computadores doados por Augusto 20 anos antes. Rodeada por crianças sorridentes, professores dedicados e a história viva do compromisso social da empresa, Cecília não mencionou diretamente o concorrente. Ao invés disso, anunciou o Plano Fênix em detalhes, enfatizando o compromisso renovado com educação acessível. Enquanto outros focam em lucro rápido, continuaremos o legado de Augusto Almeida, declarou ela. Inovação com propósito, tecnologia com alma. Ao seu lado, Vitória apresentou os novos projetos, impressionando jornalistas com seu conhecimento profundo e visão clara. Mãe e filha complementavam-se perfeitamente, demonstrando uma sintonia que contrastava fortemente com os rumores de guerra familiar. De volta à empresa, a armadilha estava pronta para ser acionada. O momento escolhido, exatamente 24 horas após o lançamento do Grupo Mendonça, quando seus produtos já estariam sendo instalados por clientes ansiosos. Todos os documentos legais estão preparados, confirmou o chefe do departamento jurídico. Assim que ativarmos o protocolo, entraremos com ações simultâneas em todas as jurisdições relevantes. À meia-noite, no servidor isolado do subsolo,
Cecília e Vitória digitaram juntas o comando de ativação. Em todo o país e além, os produtos pirateados pelo Grupo Mendonça começaram a exibir uma mensagem simples antes de se encerrarem. Este software contém propriedade intelectual roubada da Almeida Tecnologia. Um relatório foi enviado às autoridades. Simultaneamente, cada instalação gerava provas documentadas do roubo, enviadas automaticamente para um servidor seguro que serviria como evidência incontestável. Na manhã seguinte, o caos estava instaurado. O Grupo Mendonça enfrentava não apenas o constrangimento público, mas também ordens judiciais de busca e apreensão em seus escritórios. Clientes furiosos exigiam explicações. Investidores entravam em pânico. O valor das ações deles despencou 30% em uma hora, relatou Ricardo, observando os gráficos em tempo real. Eduardo Mendonça tentou reagir, alegando em nota oficial que se tratava de sabotagem corporativa e coincidências de desenvolvimento. Mas as evidências eram esmagadoras. Às 15 horas, o golpe final. Promotores federais anunciaram investigação formal por roubo de propriedade intelectual, conspiração e violações de segurança nacional, já que alguns dos softwares eram utilizados em instituições governamentais estratégicas. Marcelo Dantas, já detido, assinou acordo de delação premiada, implicando Eduardo Mendonça diretamente e fornecendo detalhes do esquema que durava anos. No final daquele dia, Cecília recebeu uma ligação surpreendente. Era o próprio Eduardo Mendonça. Isso não precisava terminar assim, Cecília, disse ele, a voz traindo nervosismo apesar da tentativa de manter a compostura. Podemos chegar a um acordo. Que tipo de acordo você sugere, Eduardo? Retire as acusações, desative o bloqueio dos softwares. Em troca, ofereço 30% das ações do meu grupo. Cecília sorriu, embora ele não pudesse ver. Você ainda não entendeu, não é? Isto não é sobre dinheiro ou ações. Então o que você quer? Justiça. Para Augusto, para nossa empresa, para cada pessoa que trabalhou honestamente enquanto você e Marcelo roubavam anos de inovação. Vitória, que ouvia a conversa pelo viva voz, fez sinal pedido para falar. Senhor Mendonça, interveio ela, lembra quando me procurou naquele congresso em Berlim, há 2 anos? Disse que eu tinha visão de futuro, diferente do meu antiquado pai. Silêncio do outro lado. Aprendi algo importante recentemente, continuou Vitória. Visão sem valores não é futuro, é miragem. E o senhor acaba de descobrir isso da pior maneira possível. Quando desligaram, mãe e filha permitiram-se um momento de celebração contida. Não era apenas uma vitória empresarial, mas a confirmação de que estavam no caminho certo, juntas. No dia seguinte, manchetes destacavam a queda do Império Mendonça e o renascimento da Almeida Tecnologia. Analistas de mercado que semanas antes previam o fim da empresa agora elogiavam a estratégia brilhante e resiliência impressionante da dupla mãe e filha. Em uma reunião extraordinária do Conselho, Cecília propôs algo inesperado. Devemos oferecer aos funcionários do Grupo Mendonça que não estavam envolvidos no esquema a oportunidade de se juntarem à nossa equipe. Há talentos lá que não merecem perder seus empregos pela ganância dos líderes. A proposta foi aprovada unanimemente. Mais tarde, quando estavam sozinhas, Vitória expressou sua admiração. Papai teria feito exatamente isso. Sim, teria, concordou Cecília. A verdadeira vitória não está em destruir o concorrente, mas em construir algo melhor. Naquela noite, em casa, Cecília encontrou uma velha foto na gaveta da cômoda, ela e Augusto jovens, em frente ao primeiro escritório minúsculo da empresa. No verso, com a caligrafia dele, o começo de algo maior que nós. Conseguimos, meu amor, sussurrou ela para a fotografia. E vamos continuar. O telefone tocou. Era Sofia, com notícias urgentes. A CVM autorizou. Podemos seguir com a oferta pública de aquisição das ações do Grupo Mendonça amanhã. Ótimo. Vitória conduzirá as negociações. Tem certeza? É uma responsabilidade enorme. Cecília olhou pela janela, vendo as luzes da cidade que testemunhara toda a sua jornada, de esposa do empresário a líder de um império. Tenho certeza. Está na hora de compartilhar o peso da coroa. 6 meses depois, o auditório da sede da Almeida Tecnologia estava lotado. Funcionários, parceiros, imprensa e convidados especiais aguardavam o início da cerimônia que marcaria não apenas o aniversário de 30 anos da empresa,
mas também a inauguração da Fundação Augusto Almeida. No camarim improvisado, Cecília ajustava o colar de pérolas que ganhará de Augusto em seu 20º aniversário de casamento. Ao seu lado, Vitória revisava nervosamente seu discurso. Acha que ele estaria orgulhoso? Perguntou a filha, revelando uma vulnerabilidade rara. Cecília sorriu, ajeitando uma mecha do cabelo de Vitória. Tenho certeza que sim. Quando subiram ao palco juntas, foram recebidas com aplausos calorosos. A transformação dos últimos meses era visível não apenas nos números da empresa, que se recuperara completamente e agora crescia em ritmo acelerado, mas na energia renovada que emanava de cada departamento. A aquisição estratégica do Grupo Mendonça, conduzida habilmente por Vitória, havia sido concluída sem demissões traumáticas. Os funcionários foram integrados, trazendo talentos valiosos. Os produtos foram reformulados sob a filosofia do Plano Fênix, priorizando o impacto social junto ao desenvolvimento tecnológico. Cecília iniciou seu discurso relembrando os primórdios, quando ela e Augusto trabalhavam em um porão adaptado com apenas 3 computadores. Sonhávamos em mudar o mundo através da tecnologia acessível, contou ela. Não apenas para quem podia pagar, mas especialmente para quem precisava dela para ter oportunidades. Falou sobre crises superadas, desafios enfrentados, e como cada obstáculo havia fortalecido não apenas a empresa, mas os valores que a sustentavam. Recentemente, enfrentamos nossa maior prova, continuou, olhando brevemente para a Vitória. Não apenas uma crise empresarial, mas uma crise familiar. E descobrimos que, assim como na empresa, uma família só é verdadeiramente forte quando enfrenta juntos as dificuldades. Quando passou a palavra para a filha, o público pôde testemunhar algo que poucos imaginariam possível meses antes: uma transição harmoniosa, baseada em respeito mútuo. Vitória, em seu discurso, surpreendeu a todos com humildade genuína. Aprendi mais nos últimos 6 meses do que em anos de estudos nas melhores universidades, admitiu. Aprendi que liderar não é apenas comandar, mas servir. Não é apenas ter visão, mas ter valores. Juntas, elas inauguraram oficialmente a Fundação Augusto Almeida, uma entidade independente, alimentada por 15% dos lucros anuais da empresa, dedicada a democratizar acesso à tecnologia em comunidades carentes por todo o Brasil. Este é o verdadeiro legado que meu pai deixou, declarou Vitória. Não apenas uma empresa lucrativa, mas um propósito maior que nós mesmos. Ao final da cerimônia, enquanto convidados circulavam pelo coquetel, Ricardo aproximou-se de Cecília com notícias. Os resultados do 3º trimestre superaram todas as expectativas, informou ele, entregando-lhe uma pasta. O valor das ações dobrou desde a crise. O conselho está eufórico. Cecília folheou os relatórios, satisfeita mas não surpresa. E a expansão internacional? Os contratos na América Latina estão avançando. A nova subsidiária em Portugal será inaugurada no próximo mês. No outro lado do salão, Vitória conversava animadamente com jovens programadores da divisão educacional, discutindo ideias para novos aplicativos voltados ao ensino fundamental. Sofia aproximou-se, seguindo o olhar de Cecília. Ela mudou, comentou. Todos nós mudamos, respondeu Cecília. Era necessário. Mais tarde, quando a celebração se encerrava, mãe e filha encontraram um momento de quietude no antigo escritório de Augusto, preservado como memorial no 40º andar. Tenho algo para você, disse Cecília, entregando um pequeno embrulho à filha. Dentro, Vitória encontrou a antiga caneta tinteiro de Augusto, aquela com que ele assinará o primeiro contrato da empresa. Ele queria que você a tivesse, explicou Cecília. Quando estivesse pronta. Vitória segurou o objeto com reverência. E você acha que estou? Augusto sempre dizia que não são os instrumentos que fazem o artista, mas o coração por trás das mãos que os utilizam. Seu coração está no lugar certo agora. Naquela noite, voltando para casa, Cecília pediu ao motorista que fizesse um desvio. Queria passar pelo cemitério. Sozinha diante do túmulo de Augusto, sob o céu estrelado de São Paulo, ela depositou um pequeno buquê de lírios, as flores favoritas dele. Conseguimos, meu amor, sussurrou. Não foi o caminho que imaginamos, mas chegamos lá. Nossa filha finalmente encontrou seu equilíbrio. A empresa está mais forte que nunca. E eu? Ela sorriu através das lágrimas. Eu descobri forças que nem sabia que tinha. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores ao redor.
como se Augusto respondesse de alguma forma. De volta ao apartamento, Cecília encontrou Vitória esperando na porta. Não haviam combinado nada, mas ali estava ela, com uma garrafa de vinho e 2 taças. Achei que poderíamos celebrar, propôs a filha. Só nós duas. Na varanda, contemplando a cidade iluminada, brindaram não apenas ao sucesso empresarial, mas à reconciliação que parecia impossível meses antes. Sabe o que percebi? Refletiu Vitória. Quando entrei naquela sala de reunião e anunciei sua demissão, achei que estava provando minha força. E estava errada. Completamente. Força verdadeira foi o que você demonstrou quando saiu em silêncio, sabendo que tinha o poder de destruir tudo naquele mesmo instante. Força verdadeira foi perdoar sua filha ingrata e ainda lhe dar uma segunda chance. Cecília tocou suavemente o rosto da filha. Não existe força maior que o amor, Vitória. Seu pai sempre soube disso. Na manhã seguinte, quando Cecília chegou à empresa, encontrou algo inesperado sobre sua mesa, uma placa dourada com os dizeres: para Cecília Almeida, a verdadeira força por trás do império. Com admiração eterna, os funcionários da Almeida Tecnologia. Ao lado da placa, um quadro com a fotografia icônica, ela sendo escoltada para fora do prédio 6 meses antes, cabeça erguida, dignidade intacta. Abaixo, uma simples legenda. O dia em que saiu silenciosamente, para retornar triunfalmente. A lição que transformou nossa empresa para sempre. Naquele momento, sentada na cadeira que um dia pertencera a Augusto, Cecília compreendeu o significado mais profundo de sua jornada. Não era apenas sobre recuperar o controle de uma empresa ou corrigir injustiças. Era sobre transformar derrota em vitória, traição em aprendizado, mágoa em reconciliação. O verdadeiro legado não estava nos balanços financeiros ou nos prédios imponentes. Estava nas vidas tocadas, nos valores preservados, e na família reconstruída das cinzas de sua pior crise. Através da janela, o sol nascia sobre São Paulo, banhando arranha-céus com luz dourada. Um novo dia. Um novo começo. E desta vez, mãe e filha o enfrentariam juntas.